boa de hoje? Bom, hoje a gente vai falar sobre o mercado futuro de commodities. Parece complicado, é um pouco complicado, confesso, mas a gente vai explicar de um jeito bem fácil para que todos aí entendam, quem não é do agro, quem não entende muito dessa questão de bolsa de valores. A começar, Bruna, a gente vai começar explicando o que é uma commodity. A gente fala tanto disso todo dia. E aí, né, o que é uma commodity? Commodity é um produto in natura. É uma matéria-prima que geralmente passa por algum pequeno processo de industrialização para aumentar a duração. E aí, com esse processo industrial, esse produto pode ser estocado por muito tempo sem perder a qualidade. Então, por exemplo, a soja, ela é exportada in natura, mas ela passa ali por alguns processos de retirada de umidade para que ela possa ser estocada por muito tempo. E a gente tem o mercado futuro de commodities. O que é isso? Os principais produtos ali do agronegócio, eles são comercializados nas bolsas de valores internacionais aí. É um contrato de intenção, de compra e de venda. Quem compra esse produto tem ali uma garantia de que naquela data ele vai ter o produto e quem está vendendo garante que vai entregar o produto naquela data. A gente tem alguns exemplos de commodities que são vendidas nas bolsas internacionais. Então nós temos a soja, o trigo, o café, o açúcar, boi, milho e também o suco de laranja. Aí vocês vão falar, mas o suco de laranja não dá para estocar por muito tempo. Mas é que esse suco de laranja é congelado. Então, por isso que a gente consegue ter ali um estoque com maior durabilidade. Para a gente ter uma ideia, os produtores rurais, eles começam a comercializar a safra deles muito antes de começar a plantar. Então, a gente teve, em julho desse ano, os produtores rurais lá de Mato Grosso, eles já tinham vendido quase 50% da safra que eles nem tinham começado a plantar ainda. Porque em julho eles tinham vendido 50%. O plantio só começa lá em setembro. Mas isso dá para fazer porque os contratos são feitos para entrega daqui a muitos meses. Então, eles têm essa margem aí para garantir que eles vão conseguir entregar esse produto. E a gente tem um estudo muito importante aí que foi divulgado por uma consultoria que diz que a rentabilidade da soja e do milho nas bolsas de valores, essa rentabilidade superou os ganhos do Ibovespa neste ano agora de 2020. A gente tem ali no ranking, o ouro ficou em primeiro lugar com 50% aí de alta nos ativos, a soja ficou em segundo lugar com 29% de alta, na frente até do dólar, que ficou em terceiro com 27%. E o milho apareceu em quarto com 12%. Então, olha as commodities agrícolas aí ganhando espaço, né? E a gente vai conversar, inclusive, com o diretor da consultoria responsável por esse estudo, que é a consultoria ARC Mercosul, o Alexandre Inácio, que está aqui ao vivo com a gente. Vamos falar com ele, Bruna? Vamos lá, Ale, boa tarde. Bem-vindo aqui ao Bora Brasil da Rádio Bandeirantes. Boa tarde, Ale. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Carolina. Prazer falar com vocês. E todo o meu apoio a você, Carolina, pela torcida do Palmeiras. Tá? Estamos juntos. Você não está sozinha. Finalmente chegou alguém para me ajudar. Estou encerrando nesse momento Ale, a entrevista com a Ale. Ale, obrigada, foi ótimo. Vamos ficar aqui a tarde toda conversando agora. Olha, o Gabi, a gente vai ter que escolher melhor os entrevistados, as pessoas que a gente traz desse programa. Ale, aproveita que é a nossa última vez aqui, nunca mais, viu? Pois é, eu tô sentindo uma certa hostilidade. Eu tô percebendo também. Tá difícil aqui pra mim hoje, viu, nesse estúdio. E sabe o pior de tudo? É que no YouTube só tem coração verde. Todos os ouvintes estão com vocês. Obrigada a todos, tá difícil, Não viu? me sinto sozinha desse jeito. É. Ale, vamos lá então, falando agora sobre essa pesquisa, né? Que motivos levaram nesse ano a essa maior rentabilidade da soja e também do milho? Pois é, a gente fez esse estudo, né, comparando alguns ativos, alguns dos principais ativos, né? Então, como você mencionou, o ouro, teve o petróleo também, que teve um desempenho negativo, mas no caso das commodities agrícolas, o principal fator, tiveram alguns fatores que motivaram essa valorização mais acentuada, né? O primeiro deles foi nos Estados Unidos, quando os Estados Unidos esse ano começou a colher a safra deles, né, de soja e de milho, no comecinho ali do meado do segundo semestre, as chuvas atrapalharam um pouco e teve uma queda na produtividade, reduzindo um pouco
a oferta de soja, ficando abaixo do que o mercado estava esperando. Além disso, teve uma demanda da China esse ano por commodities de modo geral, principalmente soja e milho, aí, que foram as duas que mais se valorizaram, que fez com que a procura aumentasse muito, né? Então, você teve dois efeitos. Teve um aumento da demanda chinesa por parte das commodities, de um lado, e, por outro lado, uma redução dessa safra americana, que geralmente abastece aí o mercado agora no final do segundo semestre. Além disso, agora com a safra do Brasil, que começou a ser plantada, como você mencionou, ou deveria ter começado a ser plantada no começo de setembro, né, a partir de setembro, uma estiagem muito grande atrapalhou e acabou atrasando o plantio tanto da soja quanto do milho aqui no Brasil, né? Então, esse atraso no plantio e a expectativa do mercado em relação a uma potencial oferta menor de commodities por parte do Brasil, a partir do começo do ano que vem, né, janeiro, fevereiro, que é quando se intensifica aí a colheita e quando essa soja e esse milho começam a entrar no mercado, então a expectativa do mercado que o Brasil ofereça tem uma disponibilidade menor, também fez com que os preços subissem bastante, principalmente aí de outubro até agora, né? E ontem, um pouco antes, um pouco mais no começo do mês de dezembro, os preços da soja superaram um patamar de $12 por bushel, que é a unidade de medida que se negocia na Bolsa de Chicago, coisa que não acontecia há 6 anos. Então, o mercado conseguiu romper essa barreira. E ontem, no fechamento do mercado, se rompeu uma nova resistência, que era a de $13 por bushel, ou seja, a soja em Chicago superou essa nova barreira. Então, foi um ano em que a gente viu bastante um efeito, né, uma valorização por conta de oferta menor de um lado e uma demanda maior por outro lado. Então, a combinação desses dois fatores fez com que os preços subissem muito, superando até, como diz aí o estudo que a gente fez, a rentabilidade do Ibovespa. Ou seja, quem comprou soja em janeiro e comprou o Ibovespa em janeiro, agora no final do ano está vendo que a rentabilidade do investimento foi maior para a soja e para o milho do que até para os investimentos aqui na Bolsa no Brasil. Claro, Ale, os preços aí da soja bateram um recorde aí ao longo do ano, aqui no mercado interno também a gente viu isso. Só para o ouvinte entender, quando o plantio começa atrasado na soja, isso vai prejudicar a safra seguinte, que é plantada na sequência, que é a de milho. Então, quanto mais tarde a soja for plantada, mais tarde o milho vai ser plantado e as chuvas já não vão ser ali ideais para o desenvolvimento dessa cultura, então a produtividade do milho cai. Isso que gera aí o temor nos mercados, né, Ale? Agora, explica uma coisa para a gente. Esse mercado de commodities agrícolas, ele é considerado mais seguro que o mercado de ações, por exemplo, que é até mais conhecido? Ele, assim, como toda negociação em bolsa, né, ela tem os seus riscos, né? Ele é considerado mais, ele tende a sofrer menos, ou eu não diria mais seguro, eu diria que ele é um pouco mais previsível. Como a gente está falando de commodities, que são produtos que têm um determinado padrão estabelecido, né, então é sempre o mesmo produto, o que acontece? O mercado de commodities ele fica mais sujeito à influência de oferta e demanda, né? São os dois principais fatores que acabam influenciando o mercado de commodities, diferente de uma ação, por exemplo, que tem muito mais fatores que podem influenciar na valorização ou na desvalorização dessa ação. Então, o mercado de commodities ele tende a ter ele não é tão volátil, você não vê um sobe e desce tão constantes. Então, você vê você vê tendências de alta mais claras e tendências de queda mais clara, né? Então, não é que todo dia vai subir ou todo dia vai cair. Ele tem a sua flutuação, mas ele está sujeito a menos fatores, menos elementos. Porém, assim, tem alguns fatores que também são totalmente imprevisíveis no mercado de commodities, que é o clima, por exemplo. A gente nunca sabe exatamente como vai estar
o clima, né? Então, esse ano, por exemplo, a gente teve o efeito da Laninha aqui na América do Sul. Então, isso foi um fator que atrasou as chuvas, que atrasou o início do plantio da soja e que certamente vai continuar causando efeitos aí para o plantio do milho, que vai começar aí assim que a soja for colhida. Falamos exatamente sobre isso ontem aqui, né, Carol? Sobre o Laninha, Exatamente. sobre esses efeitos. Ale, qualquer pessoa, qualquer investidor iniciante, por exemplo, pode investir nesse mercado? Qual que seria o perfil de quem pensa em investir no mercado de commodities? O mercado de commodities, assim, hoje em dia, ele é muito utilizado por grandes empresas, né? Então, as grandes tradings que compram e vendem a soja do produtor, né? Então, elas atuam muito mais no sentido de proteger o ativo ali que ela está comprando, a soja, o milho. Então, ela compra e se protege disso ao longo do tempo. Mas, hoje, qualquer um pode fazer investimentos e operações. Então, não existe só a compra e a venda do contrato. Existe o mercado de opções, existe o mercado chamado balcão. Então, existem outros instrumentos, outras ferramentas que podem ser muito utilizadas pelo produtor aqui no Brasil. Então, o produtor, o agricultor, ele está começando a enxergar isso, ele está começando a ver que existem ferramentas que ele pode utilizar, que podem potencializar o resultado dele, né? Mas isso não é restrito ao agricultor, né? Ao setor produtivo, à cadeia produtiva ali do agronegócio. Qualquer um, você, qualquer um pode entrar nesse mercado e pode ter resultados interessantes, tanto com uma valorização quanto como na queda. Dá para ganhar dinheiro nas duas posições. Ale, agora é uma dúvida aqui para quem está começando, né, iniciante aí na área. Quem compra soja, milho, açúcar, precisa levar para casa o produto depois? Não, Precisa, né? não mais. Como é que é feito passado. isso? Porque quem compra acaba repassando essa ação por um valor maior. Como é que funciona isso? Não mais. No passado existia isso, existia a entrega física do produto que a gente chamava, né? E hoje essa liquidação, ou seja, quando acaba o contrato. Então, por exemplo, hoje eu compro um contrato, ou melhor, sei lá, eu vendo soja para entregar essa soja em janeiro ou em fevereiro do ano que vem. Então, quando chegar no vencimento desse contrato, que eu, em tese, teria que entregar essa soja para o comprador desse contrato, a liquidação, né, o resultado dessa operação, ela não é mais física, ela é financeira. Então, se eu compro, não preciso ir lá entregar minha soja para alguém, e quem compra também não precisa, quem compra o contrato, não precisa ter na garagem de casa um espaço para receber soja, café, ou até o próprio boi. Boi também é uma commodity. Imagina uma pessoa que compra um contrato de boi, vai receber um monte de bois, era um negócio que não fazia muito sentido. Então, já há alguns anos, as bolsas foram ajustando os seus contratos para permitir que a liquidação, né, que a finalização desse contrato, ela não seja mais física, mas seja financeira. Então, eu faço o ajuste financeiro apenas dos valores e consigo não receber e nem ter que entregar fisicamente esses produtos que estão sendo negociados. Ale, pra gente terminar, desde o comecinho da semana tenho falado com a Carol aqui no espaço do AgroMais no Bora Brasil, sobre como o agro nadou de forma contrária com o coronavírus, né, Carol? Muita gente perdendo emprego e o agro dando possibilidade de emprego. Muita gente sem saber o que fazer, vendo uma luz no fim do túnel no agro. Pela sua experiência, pelos seus estudos, vem mais coisa boa pela frente? Quais que são as perspectivas, as projeções para o agro agora em 2021? O ano de 2020 foi muito positivo para o agronegócio, né? Então a gente teve essa valorização dos preços das principais commodities, então foi um ano bastante positivo, em especial aqui para o Brasil, que tem uma influência bastante grande do dólar. O dólar ficou aí acima dos R$5, então o dólar foi ficou num nível bastante interessante para quem exporta. E para 2021, a tendência ainda é de valorização. A gente enxerga que tanto os preços da soja, os preços do milho e o efeito que isso causa nos preços das aves, dos suínos, do próprio boi gordo,
a perspectiva é que os preços ainda continuem em alta, e a gente vê também um dólar, né, a gente não enxerga muitos motivos, por mais que tenha havido uma queda recente do dólar aí nas últimas 2, 3 semanas, ele está aí estável, mais ou menos, aí ao redor na casa de 5,20, 5,18, 5,22, fica variando por aí. Então, ainda assim, é um patamar bastante interessante para quem exporta, como é o caso do agronegócio aqui no Brasil. Então, a gente acredita que ainda em 2021, a gente vai ter preços bastante positivos, bastante elevados no mercado internacional, com um câmbio bastante atrativo, o que significa para o agronegócio brasileiro ainda mais um ano de bastante resultados positivos. A demanda da China vai continuar aquecida, né, a China precisa muito da soja, do milho, não só do Brasil, mas do mundo todo. Então, a gente acredita que vai ser mais um ano de preços bons, um câmbio em patamares favoráveis e com um resultado ainda bastante interessante. Em que pese que talvez a gente tenha uma quebra na safra de soja pequena, ainda a safra tanto de soja quanto de milho vão ser maiores do que a do ano passado, mas não vão ser tão boas quanto se esperava quando se começou o plantio. Então você vai ter menos produto para vender, por mais que o preço esteja bom, você vai ter menos produto físico para vender. Mas ainda assim, os resultados vão ser bastante interessantes para o agronegócio em 2021. Ale, muito obrigada pela sua entrevista. A gente sempre conversa com especialistas, pessoas de vários setores do agronegócio, e a expectativa é essa mesmo para 2021, todos aí com boas perspectivas. É claro que a gente não sabe ainda qual é o estrago que o Laninha vai fazer, principalmente na região sul. A gente tem também alguns relatos na Argentina de que a situação não está fácil para essa safra de soja, mas a gente espera um bom 2021 também para o agronegócio. Muito obrigada pela sua entrevista e muito obrigada aí pela força que você me deu com o Palmeiras. Bom 2021 para você. Ale, muito obrigada. Vou fingir que eu não ouvi nada que você disse sobre o Palmeiras. Boa virada de ano para você e até 2021. Obrigado, Bruna, obrigado, Carolina. Bom ano para vocês, para todos os ouvintes aí da Rádio Bandeirantes. Que próximo ano seja bem melhor do que foi esse ano para todo mundo.